Paz do Senhor mais uma vez, meus amados. Hoje a gente vai dar uma observada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 2, do 21 em diante. Vamos ver o que acontece através desse vídeo também, para que vocês tenham um pouco da noção aí do que está por vir. Días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, según lo ordenado en la ley del Señor. Había por entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba en él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo, y al introducir sus padres al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. He aquí, este niño ha sido puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y una espada traspasará tu alma misma, para que los pensamientos de muchos corazones sean revelados. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy nuevamente, en la persona de Simeón, somos invitados a abrir nuestros brazos y hacer de nuestro corazón un templo, un pesebre, donde es presentado el Señor Jesús, donde entra y vive el Señor Jesús. Nos llama la atención la actitud del anciano Simeón. Aprendamos de él. Él todos los días iba al templo, y su ilusión, su alegría era contemplar al Salvador. Y por esto imaginémonos a este anciano cuando tiene en sus brazos a Jesús. También nosotros. Bom, gente, talvez vocês não tenham entendido aí devido ao idioma, mas é justamente o que a gente vai trabalhar hoje, né? Que você vai observar através desse vídeo. Olha só. Livro de Lucas, né? Qual eu falei, capítulo 2 e versículo 21 e 24. A gente vai dar essa trabalhada para ver se a gente consegue entender aí, tá ok? O que diz aí no versículo 21: completado 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Só aumentar aqui o zoom aqui para ficar melhor, né? Versículo 22: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na lei, na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Tá aí, né? No vídeo dá pra ver que esses atores aí, no caso, o homem representa José, a senhora aí representa, né, a moça representa Maria, a criança Jesus, e este seria Simeão. Ok. Mas o que diz a lei, né? Essa lei de Moisés, aonde se encontra, o que ela diz, o que significa realmente essa lei, para que a gente possa entender isso. Porque ali aparece o homem com 2, né, um par de pombinhos ali, né? Ou um par de rolas, como queiram chamar. Então, vamos ver o que diz esta lei. Vamos ver o que diz esta lei no livro de Levítico, para que a gente possa entender melhor aí a situação. Porque a maioria das pessoas acreditam, aqui neste versículo 21, que Jesus foi levado ao templo, né, após 8 dias. Mas a gente tem que ter muito cuidado de aprender todos esses detalhes, para que você não saia por aí repetindo o erro, o engano
de algumas pessoas. Eu dei uma olhada na internet, tem alguns pastores que falam que Jesus ao 8º dia foi apresentado no templo. Isso aí é mentira e a gente tem que tirar isso a limpo e observar por que eles erraram e por que é mentira, né? O que diz as escrituras a respeito disso aí, certo? Olha só o que diz o versículo 22. Passados os dias da purificação deles. Deles quem? De Maria e de Jesus, né? Segundo a lei de Moisés. Então vamos ver onde é que está a lei de Moisés. Bom, a gente sabe que a lei de Moisés, ela se encontra, essa lei da purificação, encontra-se no livro de Levítico, o qual Moisés escreveu. Olha só. Livro de Levítico, capítulo 12, a gente vai ler do versículo 1 ao 8, tá ok? Mas aí talvez você disse, poxa, mas não era Lucas 2? Sim, mas para que você entenda Lucas 2, 21 e os demais versículos, você tem que entender essa lei aqui, olha só. A purificação da mulher depois do parto. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel. Se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias, como nos dias da sua menstruação, será imunda. E no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias a purificar-se do seu sangue, e nenhuma coisa santa tocará. Olha só o detalhe aqui no versículo 4. Nem entrará no santuário até que se cumpra os dias da sua purificação. Então vamos fazer as contas aí. 33 dias com mais 7, né? Dá 40 dias. Então, ou seja, no caso que Maria ela teve um menino, ela só pôde aparecer no templo 40 dias depois, ok? Então, 40 dias depois é que Maria leva Jesus ao templo e Simeão tem a oportunidade de ali se cumprir a promessa que Deus tinha feito a ele através do Espírito Santo, que ele não morreria sem antes ver a glória de Israel, a glória de Deus, que é Jesus Cristo. Então 40 dias depois, né, de nascido, Jesus Cristo é levado ao templo por José e por Maria. E tem esse encontro aí fantástico, um cumprimento das profecias, né? Mais uma promessa de Deus que se cumpre aí na vida de Simeão, né? Ele consegue ver Jesus e depois disso ele vai dizer, a gente vai ler o versículo, depois ele vai dizer, agora pode despedir o teu servo em paz, porque eu vi a glória de Deus. Ou seja, Deus cumpriu a palavra dele, né? Mas o que eu queria trazer para vocês, amados, é essa situação aí. Olha só tem 2 pombinhos, né, dentro de uma gaiola. Provavelmente ele comprou aí antes de entrar no templo, que tinha vendedores vendendo isso aí. Só que tem um detalhe que eu gostaria de chamar os senhores a atenção. No livro de Lucas, diz que ele levou, né, um par de aqui, ó. Vamos ler aqui novamente, deixa eu colocar aqui para ficar uma coisa bem certo. No versículo 24 diz assim, para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Só que aí me chama a atenção, e eu quero chamar a sua atenção, para que você veja o que está realmente escrito na lei de Moisés, no livro de Levítico. Olha só. Aqui vai demonstrar claramente que José e Maria eles tinham uma situação financeira não muito favorável, né? Levando em conta que nesse tempo aí José já não estava trabalhando muito na carpintaria, porque ele estava com Jesus, ele tinha acabado de voltar de outro lugar, ele não vivia uma vida em paz. Sabemos disso, da história de Maria e de José, que eles não viviam em paz com Jesus, estava sempre fugindo de alguma coisa, né? E olha só, meus amados, o que tem aqui no versículo 6. E cumpridos os dias da sua purificação, certo? 40 dias, por filho ou filha, que quando era filha, dobrava. Quando era uma filha, no caso fosse uma menina, era 80 dias. No caso de homem, quando nascia homem, era 40 dias. No caso de Jesus, foi 40 dias. Trará ao sacerdote um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho, né? Ou uma rola
por oferta pelo pecado. Primeiro passo aí que você tem que entender é que Maria, nesse caso, né, se ela está levando uma oferta pelo pecado é porque ela tinha pecado. Então já não pode ser santa como os católicos, né, dizem, e os padres dizem que ela é uma santa, né? Olha só, ela leva uma oferta pelo pecado. Então sinal que ela pecou, né? Mas a gente não quer levar isso aqui sobre pecado, não. O que eu quero mostrar para vocês é que tinha que ter um cordeiro de 1 ano. E por que José não levou? Ele contrariou a lei? Não, amados. Olha o que vai dizer aqui. O sacerdote oferecerá perante o Senhor e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina, certo? Mas olha o versículo 8 que diz: por que José não quebrou a lei? Mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas, ou seja, 2 pombinhos, né? Um para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. Olha só, né? Aqui nesse vídeo dá para ver claramente que o homem que faz o papel de José, ele traz 2 pombinhos ali na gaiola. Porque José não tinha condições naquele tempo, naquele momento, por alguma ocasião, de comprar este cordeiro de 1 ano. Então ele leva somente aquilo, porque a lei permitia, olha só. Mas se as suas posses não lhes permitirem trazer um cordeiro, ou seja, as posses financeiras de José e Maria não era, embora eles sendo servos de Deus, eles não eram pessoas ricas, eles não eram pessoas bem favoráveis, como hoje há essa pregação de prosperidade, de dizer que quem serve a Deus é rico, é aquilo. Não, pra gente ver, a gente tem aí a certeza que Maria, né, que foi a mãe de Jesus aqui na terra, ela era uma mulher muito simples, né? Ela não trabalhava, ela dependia de José, e José era um homem simples também. Vê que eles não levam o cordeiro por não ter o dinheiro. Amados, o que eu estou trazendo isso para vocês? É para vocês entenderem, de não repetir o erro das pessoas. Tem pessoas que dizem que ao 8º dia Jesus foi apresentado no templo. Não. Ele só pôde ser apresentado 40 dias depois, porque existia esta lei aqui, no capítulo 12 e versículo 4, diz assim, ó o versículo 4. Depois ficará ela 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário até que se cumpra os dias da purificação. Ou seja, era proibido uma mulher entrar no santuário, no templo. Quando ela tinha um filho, era 40 dias. E se fosse uma filha, ela só podia entrar depois de 80 dias. Amém? Então, eu quero deixar esse ensinamento aqui, através das escrituras, né? Não é pensamento meu próprio, as escrituras confirmam. Aí outra coisa que a gente agora a gente já sabe que a purificação é 40 dias para homem, 80 dias para mulheres. E a gente vai dar uma continuidade aqui e para Simeão, né? Aquilo que eu te falei, que se cumpriu a palavra de Deus na vida de Simeão. Olha só. Lucas, né? Capítulo 2, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Sobre quem? Sobre Simeão. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, que era a apresentação, Simeão tomou nos braços e o louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Então é isso aí, meu irmão. Eu quero te dizer que confie em Deus, porque a palavra dele se cumpriu na vida de Simeão, e também que você aprenda a não falar, não sair repetindo o que as pessoas dizem por aí, e sim o que as escrituras comprovam. Então, Jesus, ele foi circuncidado, a circuncisão sim ao 8º dia, porque isso aí acontecia não no templo, porque no templo não podia ter sangue, não podia ter sujeira. Acontecia provavelmente na casa deles mesmo, né? Eles iam lá e circuncidavam a criança ao 8º dia. Depois eu vou fazer um trabalho por que ao 8º dia. Se Deus permitir, eu vou fazer esse trabalho para que vocês entendam por que ao 8º dia. Tá ok? Ok,
que a ciência diz sobre o 8º dia, sobre fazer circuncisão. Irmãos, então é aí. Eu espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, mas meus vídeos sempre vão além, né? E o interessante é que Simeão, ele diz uma coisa para Maria. Ele diz assim, no versículo 34, né, do capítulo 2, ele diz algo para Maria, muito interessante. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. E no versículo 35 ele diz, também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amados, talvez você não lembre agora assim rapidamente, mas se eu colocar aqui no livro de João, você vai ver se cumprindo o que Simeão profetiza para Jesus Cristo e profetiza para Maria o que ia acontecer. Olha só, o Evangelho de Jesus Cristo, né? João, no capítulo 19, é o 4º Evangelho de João, no Novo Testamento. No capítulo 19, no versículo 34, vamos dar uma olhada aqui, ó, versículo 34, olha só o que diz. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinha sido crucificado. Lembra que Jesus foi crucificado entre 2 ladrões, estava no meio. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Tá aí, meu irmão, a palavra de Deus, que Deus usou na boca de Simeão, dizendo para Maria, uma espada traspassará este garoto. Então Maria, ela conseguiu ver isso na morte de Jesus na cruz, quando Jesus morreu pelos meus pecados e pelos teus que está assistindo esse vídeo. E o que eu quero te dizer hoje, meu amado, desse tudinho, além de estar mostrando a você pelas escrituras, é te dizer que entrega a tua vida ao Senhor Jesus Cristo hoje, aí onde você está, meu irmão. Te arrepende agora mesmo dos teus pecados, lembra de todas as coisas erradas que tu fez, larga isso de mão, entrega a tua vida a Jesus Cristo, deixa Ele ser o Senhor da tua vida a partir desse momento, e Ele vai fazer maravilhas como Ele está fazendo na minha vida, me dando o entendimento de buscar nas escrituras, de estar tentando passar para vocês. E eu espero que Deus possa abençoar você grandemente, como Ele tem me abençoado, me abrindo, me dando discernimento, né? Estou retendo o que é bom das Escrituras, guardando todas as coisas e passando para vocês, para que vocês possam alcançar essa luz também que chegou até mim um dia, que é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o único Deus verdadeiro, meu irmão. Esse Deus, Ele tem luz própria, Ele não precisa de vela. Esse Deus é Ele que me carrega, eu não preciso carregar nada. Ele já pagou muitas coisas por mim, uma delas foi eu ter o direito de ter a vida eterna hoje. O meu corpo pode ser parado, né, e pode ser morto em um momento da vida, mas Jesus Cristo, Ele diz, né, que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então é nessa fé que hoje eu vivo, crendo que naquele grande dia do julgamento de Deus, né, a ressurreição, eu possa estar diante dele e ele me falar, vinde bendito do meu Pai, né? E é isso. Esse evangelho que eu recebo de graça do Senhor Jesus Cristo, também te passo de graça, tá? Fica nessa fé, meu irmão. Que Deus te abençoe e te proteja todos os dias da tua vida.